Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração, um mergulho numa obra fundamental da nossa literatura. Isso mesmo. Vamos pegar uns trechos bem marcantes de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A ideia é sentir mesmo a essência, sabe? O estilo, os temas do Machado de Assis e, claro, pelos olhos daquele narrador peculiar. Ah, sim. E que narrador, né? Um defunto autor, como ele mesmo se chama. É. Essa perspectiva, assim, de quem já morreu, é que dá todo o tom. Totalmente. A ironia, a visão de mundo meio desiludida, né? Ele tem uma liberdade para contar que, nossa, Exato. Então, o nosso objetivo é esse: entrar nesse universo, ver os amores, as desilusões, as ambições que não deram certo, a filosofia meio pessimista, as críticas que o Brás Cubas vai contando. e entender por que esse livro ainda pega a gente, né? Mesmo tanto tempo depois. É isso. Vamos tentar desvendar um pouco disso juntos. E para começar, já vamos direto pro choque, né? O Brás Cubas narrando a própria morte. Sim, O funeral dele, ele descreve tudo. A sexta-feira, agosto, os poucos amigos, a chuva. E ainda tira sarro do discurso. é incrível. Morreu de pneumonia, mas ele faz questão de dizer que foi por causa de uma ideia grandiosa, lembra? O tal do emplasto. O emplasto Brás Cubas. Que jeito de começar um livro, né? É. Essa escolha do defunto autor, como você disse, não é só um truque. É, é a chave para a honestidade brutal dele. Verdade. Só depois de morto ele pode ser assim, totalmente sincero sobre ele mesmo e sobre os outros. Coisa que em vida, naquela sociedade, e talvez hoje também, né, seria impossível. Com certeza. Daí vem a ironia, as digressões, aquele jeito de narrar um pouco à fresca e à solta. Ele já está criticando as convenções ali desde o começo. O próprio funeral vira motivo de piada. E falando em convenções, em hipocrisia, nossa, os relacionamentos do Brás são um prato cheio para análise, né? Uhum. Começando pela Marcela, a cortesa. Aquele amor que ele diz que custou 15 meses e 11 contos de réis. Uma paixão avassaladora, mas... Totalmente ligado ao dinheiro, né? E à beleza física dela. Exato. E o reencontro depois, anos mais tarde, quando ele a vê marcada pela varíola, aquilo é um golpe direto na vaidade dele, eu acho. Sim, a Marcela expõe muito essa superficialidade. O amor como uma espécie de negócio. E a reação do Brás ao vê-la diferente mostra muito dele, né? Sempre focado nas aparências. E depois tem a Eugênia, a moça coxa de nascença que ele encontra na Tijuca. Ah, a Eugênia. Uma personagem tão delicada, né? E triste também. Sim. Ele sente uma atração, mas o preconceito, o constrangimento dele com a deficiência dela. Falam mais alto. É, ele até reflete, né? Que a vida dela era manca, talvez como a dele próprio, de outra forma. É uma passagem que mostra essa dificuldade dele em lidar com o que não é perfeito, digamos assim. E aí chegamos em Virgília, o grande amor, mas também a grande traição, né? Sem dúvida. A ambição falou mais alto. Ela casa com o Lobo Neves e depois vem o caso adúltero, a casinha na Gamboa, com a ajuda da Dona Plácida, o estrume da virtude. Que frase! Essa frase é terrível, né? Mas a Virgília talvez seja o retrato mais forte dessa hipocrisia social no casamento, nas relações da época. Pois é. Perder para o Lobo Neves, por causa da ambição dele, manter um caso escondido, a preocupação constante com as aparências. Mas, por outro lado, a gente pode pensar, quais eram as opções reais da Virgília naquela sociedade? Machado não dá resposta fácil, ele só expõe. Expõe a complexidade moral, né? Não é preto no branco. Exato. E essas relações todas, claro, não acontecem isoladas. Elas são um reflexo da sociedade que o Brás observa com aquele olhar cínico dele. Sim, sim. A bajulação para o parente rico, a política vista como um jogo de interesse, a busca pela fama com o tal do emplasto, a briga mesquinha pela herança. Até o reencontro com o Quincas Borba, né? O amigo filósofo inteligente, mas que ele encontra na miséria a ponto de roubar o relógio dele. Nossa, essa cena é forte. É. O Brás Cubas serve de veículo para o Machado dissecar tudo isso. A vaidade, o jogo de aparências, a corrupção disfarçada. E essa visão cética toda, de certa forma, está ligada àquela filosofia do humanitismo do Quincas Borba. Aquela ideia do ao vencedor as batatas. E essa mesmo.
Uma ideia brutal, né? A luta pela sobrevivência, tipo a briga dos cães que ele descreve, parece que anula qualquer outra questão moral. É uma visão bem dura do mundo. E a forma como ele conta tudo isso. É impressionante. Como soa moderno, né? Muito moderno. Os capítulos curtos, quebrados, as idas e vindas no tempo, a conversa direta com o leitor. Exato, ele quebra a linearidade, ele brinca com a forma. E mistura um humor ácido com uma melancolia, aquela volúpia do aborrecimento que ele menciona. É verdade. Sem dúvida alguma. A modernidade da escrita, a profundidade com que ele entra na psicologia dos personagens, o jeito como ele desmonta as motivações humanas, egoísmo, vaidade, busca por sentido, isso faz Machado parecer que escreveu ontem, né? Totalmente. Ele pega as contradições da gente de um jeito que... Atravessa o tempo. Então, pra gente ir fechando, fizemos esse passeio pelas memórias do Brás Cubas, né? Começando pela morte contada por ele mesmo, passando pelos amores complicados, Marcela, Eugênia, Virgília, as ambições frustradas e aquele olhar sempre desencantado sobre a sociedade. É uma obra que prende pela inteligência, pela ironia. E é fascinante ver como, com essa estrutura toda diferente, meio confessional, Machado consegue expor as vaidades, as hipocrisias, a busca humana por um significado, que muitas vezes, para ele, parece que não leva a lugar nenhum. Continua sendo um espelho bem incômodo, mas necessário. Fica então a reflexão, talvez inspirada pelo próprio Brás Cubas olhando lá do túmulo. No fim das contas, o que pesa mais na balança da vida? São os sucessos, as alegrias, ou são as falhas, as vaidades que a gente não admite, as desilusões? O que será que define o saldo final, né?